Agradecer a nossa equipe aqui de professores e apoio do NES, né? Professor Wagner, professora Ana, Elane, Cícero, Juliano, Vinícius, Adeilson, todos os outros. E contar para vocês como é que a gente vai se organizar hoje à tarde. Primeiro, vocês vão assistir um vídeo sobre o IEL, se chama S, geral, e depois a Camila vai falar um pouco para vocês, eu também vou falar um pouco sobre o NES, e a gente vai ter o grande momento que é a palestra do professor Tiago, tá ok? Então essa é a dinâmica. Vou começar com um vídeo do nosso parceiro. A rotina não existe sem repetição, mas quando algo se repete diariamente, a gente deixa de prestar atenção. É instintivo, faz parte da nossa natureza. Acontece com gestos, objetos, pessoas. E assim, pequenos momentos perdem importância, passam batido. A gente se esquece, mas no fim do dia é justamente a rotina que preenche a vida. É desses pequenos instantes que a nossa história se constrói. Fazer um café, levar as crianças na escola, reunir a família, encontrar os amigos. Aqui tem amor. Ensinar alguém, aprender com alguém, errar, acertar, repetir. Aqui tem cuidado. Amarrar os sapatos, arrumar o cabelo, pegar as chaves, fazer comida, pedir comida, ligar a TV, dormir com a TV ligada, fazer um brinde, chegar atrasado, pedir desculpas. Aqui tem história. Agora, imagine a sua vida sem esses momentos. A gente também se esquece. Mas o tempo todo tem alguém criando e produzindo tudo o que é necessário para a sua rotina continuar se repetindo. Todos os dias. Aqui tem propósito. Aqui tem indústria. Então, quando a gente pensou em realizar esse ciclo de palestras, né, que a gente está batizando como Conexão NES, a gente procurou um parceiro forte para trazer essa ideia, né? A gente trouxe essa ideia para cá, para a Casa da Indústria, e fomos muito bem recebidos. E o objetivo desse ciclo de palestras é levar um pouco o que a universidade faz, e não só a universidade, trazer um pouco de conhecimento geral, né? Acadêmico ou profissional, para vocês que estão no ensino médio e, por que não, para toda a comunidade, todos nós, tá? E esse acolhimento que a gente teve junto à Casa da Indústria, a gente agradece demais e quero pessoalmente convidar a Camila, representante aqui do IEL, para falar um pouco com vocês. Então, agradeço, por favor, Camila. Boa tarde a todos, sejam bem-vindos à Casa da Indústria. Nós que fazemos a Federação das Indústrias do Estado de Alagoas, o IEL, estamos bem honrados, né, em ter aceito o convite de dar esse apoio ao NES, a Conexão NES. Está no DNA do IEL acreditar na educação para transformar vidas. Então, primeiramente, quero parabenizar o professor Creme, quero parabenizar o NUCA, ou o NES, e dizer que o IEL está à disposição de todos vocês. Nós temos diversas vagas de estágio todos os dias, tanto para estudantes do ensino médio, a partir de 16 anos, como oportunidades para jovem aprendiz também a partir de 14 anos. Então, eu fico feliz em ver esse auditório praticamente cheio, né, cheio de gente nova, com muita pessoas que acreditam na educação, como os professores do NES. E a gente só tem a agradecer por estar aqui presente como parceiros e desejar que seja uma palestra incrível com o professor Tiago. E aproveite essa tarde de muito conhecimento. Obrigado, Camila. Nós que agradecemos. Então, eu queria, antes de passar a palavra para o professor Tiago, né, aproveitar um momento para falar um pouquinho do NES, tá, que é o novo ensino suplementar. Imagino que vocês estão curiosos para saber o que é o NES. Então, vamos começar mostrando esse vídeo para vocês. Em Alagoas, um projeto da Universidade Federal criou um centro de excelência para a formação de alunos nas áreas de computação e exatas. Nele, estudantes de escolas públicas recebem um ensino avançado nessas disciplinas. Ele é um tetracampeão,
Felipe é estudante, ganhou 4 medalhas em Olimpíadas Nacionais. Foram 2 de matemática, uma de ciências e outra de informática. Ele é um dos 57 estudantes selecionados por um projeto da Universidade Federal de Alagoas. Os alunos fazem o ensino suplementar, desenvolvido no Instituto de Matemática da Universidade. Saber que eu posso estar na capital, cheio de pessoas, rodeado de pessoas que têm o mesmo interesse que eu, é incrível. A ideia da universidade é criar um centro de excelência, com alunos que tenham afinidades com as áreas de exatas e ciências da computação. É mais puxado do que nas escolas, principalmente, aí a gente tem uma base bem melhor. Eu quero fazer licenciatura em matemática. Até o fim do curso, são 1.200 horas-aulas. Para participar, os alunos precisam estar no ensino médio de uma escola pública e quem precisa recebe uma bolsa para ajudar nas despesas. 50% deles têm famílias que ganham até 2 salários mínimos. E nos selecionados, temos 11 alunos que são do Bolsa Família, que são premiados em Olimpíadas Nacionais de Matemática, Física, Computação, mas eles precisam de apoio para poder continuar nesse programa. O mercado de trabalho no setor de tecnologia da informação e comunicação cresceu bastante e a Associação das Empresas do setor estima que em 5 anos haja uma demanda de mais de 750 mil profissionais. Juliano Genari, professor da USP, se orgulha de ser um dos convidados para dar aulas no projeto. Para ele, a iniciativa abre caminhos para os estudantes de baixa renda e com poucas oportunidades. A gente tem alunos que não têm computador, tem aluno que não tem acesso à internet. Então, assim, isso expõe eles, esse pessoal que tem um talento, expõe eles mais cedo a certos conteúdos que vão ajudar muito na vida deles e vão abrir oportunidades e portas novas para eles. Tive que mudar de cidade, mudar de escola, tudo, mas acredito que vai valer muito a pena no meu futuro, porque é uma grande oportunidade, ter aulas avançadas que não tem no ensino público, então é uma grande oportunidade que eu não poderia perder. Então, esse vídeo resume um pouquinho, né? Isso foi feito lá em março, a gente gravou isso em março para a Gazeta aqui de Alagoas, depois repercutiu no jornal Hoje, né? E como é que surgiu o NES, tá? O NES ele surgiu a partir... Primeiramente, a gente foi provocado, foi procurado pela Stone, aquela maquininha verde de cartões, que estavam interessados no programa que a gente vem desenvolvendo aqui na UFAL já há alguns anos, 20 anos. E a Stone disse, olha, a gente quer investir na educação, a gente quer investir em programas com vocês aí da UFAL, o que a gente pode fazer juntos? E aí surgiu a ideia do NES. Eu convidei o Wagner e a Ana, que são professores da UFAL, o Wagner e a Hunter está aqui, e a Ana, professora do IFAL, para integrar o grupo de coordenadores. E depois, né, a gente começou a dar forma ao NES. Para que a gente existe? A gente existe para desafiar, para oferecer algo a mais para alunos que querem se aprofundar. Tá? E o que é esse algo a mais? Esse algo a mais significa matemática e computação. Por computação, entenda inteligência artificial e ciência dos dados. Então, como é que a gente está organizado? A gente está organizado num curso de 1.200 horas, durante 3 anos, com 6 módulos. Módulo 1, que são 200 horas, módulo 2, 3, 4, 5, 6. O módulo 1 já aconteceu, né? Porque os alunos que entram, em geral, entram no primeiro ano. Então, os alunos entram no primeiro ano em 2024, os alunos que vão entrar no primeiro ano de 2024 vão fazer 2024, 25 e 26. Aí eles começam no módulo 1, tá? Nesse ano o módulo 1 já acabou, encerrado semana passada, são 4 disciplinas, e tem sempre uma disciplinazinha chamada prática e pesquisa que a gente traz problemas reais para os alunos resolverem. Então esse ano eles atacaram 3 problemas. Um problema ligado à transparência pública, com o Ministério Público Federal, que trouxe o problema para eles, junto com o Ministério Público Estadual. Um problema ligado ao cadastro ambiental rural, problema de base ambiental, né? E um problema ligado à estrutura comercial de Maceió. O problema da estrutura comercial foi trazido pela Stone, o problema do cadastro ambiental rural foi trazido por uma empresa chamada Byte. Tá? Como é que foi o processo seletivo? A gente fez, o processo seletivo iniciou em dezembro, teve 208 inscritos, a gente fez uma primeira etapa desse processo, digamos, a gente fez uma primeira rodada desse processo que consistiu em 3 etapas. A primeira etapa era uma entrevista psicossocial, a segunda etapa era uma prova de matemática e uma terceira etapa era entrevista.
Tá? Depois a gente viu que a gente precisava fazer uma nova rodada do processo e a gente rodou de novo o processo, né? Mesma coisa, quer dizer, dessa vez foi mais simples e selecionou ao todo 57 alunos. Tá? Quantos alunos aplicaram? 243 alunos, tá? Que vieram de 32 municípios e que somavam mais de 335, exatamente 335 premiações em Olimpíadas. Tá? E os nossos selecionados, os 57 que foram selecionados, têm 204 medalhas. Tá? E eles estão espalhados por quase toda Alagoas. Os pontinhos aí indicam as cidades que a gente tem alunos hoje. Além de estados como Minas, São Paulo e Rio Grande do Sul. Tá? Esses alunos, como vocês já viram no vídeo, 50% deles têm renda familiar menor que 2 salários mínimos. Renda familiar, né? E 20% estão ali no Bolsa Família. E sabendo disso, junto com os nossos apoiadores, Stone e doadores privados, nós conseguimos dar apoio financeiro para todos eles. Né? Os apoios financeiros variam de R$100 até R$1.500. E esse apoio, o objetivo dele é cobrir as despesas do aluno. Despesas básicas, como alimentação, transporte, moradia, etc. A gente tem alunos que vieram do interior para morar em Maceió e estão sendo financiados aí pelo programa. Uma das coisas que a gente percebeu é que muitos alunos não tinham computador, não tinham acesso à internet, não tinham computador. A gente conseguiu computadores para eles, né? E as aulas começaram através do formato híbrido, né? Com os alunos, boa parte deles em casa, e outra parte na UFAL, mais ou menos metade e metade. Na UFAL a gente tem uma sala de aula específica para o NES, e os alunos estão ali recebendo a aula, mas os de casa também estão acompanhando. Às vezes o aluno está lá na praia, daqui em Maceió, mesmo estando em Maceió, ele acaba assistindo aula em casa, porque não dá tempo dele chegar na UFAL. Mas a gente recomenda muito os alunos irem para lá e fazer as aulas presenciais. Esses são nossos professores, Vinícius, Cícero e Juliano, dando excelente trabalho esse semestre. E nossos monitores também ajudaram demais, o Nemuel, o Edeilson e o Tiago. Essa é a nossa primeira turma. Esse é o registro das provas bimestrais que ocorreram em Maceió e Arapiraca, porque são mais de 20 municípios com alunos. E a gente já tem vários resultados em Olimpíadas que saíram esse ano, incluindo esses dois alunos, a Alice e o Tiago Cavalcante, a Alice aqui de Alagoas e o Tiago de São Paulo, de Taubaté, que foram selecionados num Summer Camp de uma das principais universidades americanas, que é a Stony Brook. Stony Brook desenvolve Summer Camp super competitivo, que leva profissionais de alto nível para uma semana de muitas atividades, e eles aplicaram e conseguiram ser selecionados. Seleção duríssima. Por exemplo, uma das pessoas que vai estar nesse Summer Camp é o economista-chefe da Microsoft. Vai estar lá no evento com eles. E o que é que a gente quer? A gente quer ser um centro de excelência em matemática e computação para o país, focado no ensino médio. Tá? A gente está conseguindo isso, né, através de uma série de parceiros, como a Stone, por exemplo, como a FGV do Rio, que tem embarcado conosco, acabou de fazer um evento aí para 100 alunos no Maceió Atlantic, 2 dias lá, os alunos vieram de todo o estado para ficar 2 dias lá no Maceió Atlantic Suites. E qual é o nosso principal foco para o ano que vem? A nova turma com 100 vagas, 100 alunos aprovados. Tá? A gente vai chegar nesse número e a gente espera ter pelo menos 1.000 inscritos. E o Conexão NES faz parte disso daí. Tá? Então, a gente quer agradecer a todos os apoiadores, em particular a Roberta, né, que está ali, e apoiou muito essa ideia de trazer o Conexão NES para cá. E dizer para vocês que nós estamos à disposição lá no UFAL para tirar dúvidas, para conversar sobre o NES. E vocês podem também conhecer o NES, né, assistindo suas aulas ao longo desse segundo semestre. Tá? Inclusive a aula do professor Crélio, que vai ser um dos professores. E o professor Wagner está aí também. Tá? Então, é isso. Estamos à disposição depois da palestra, tá? Para atender a vocês. Então, agora vamos para o grande momento do dia de hoje, tá? Que é a palestra do professor Tiago. Tá bem? Então, eu queria convidar uma salva de palmas para o professor Tiago Pereira.
Eu achei super interessante, né? Hoje de manhã eu fiz a apresentação do professor Tiago, ele já deu uma palestra para a gente. Estamos explorando ele ao máximo possível aqui em Alagoas. E eu achei super interessante a descrição, né? A biografia do professor Tiago, que está lá no site do Instituto Serra Pilheira. Tá? Quem não conhece, o Instituto Serra Pilheira é hoje o maior instituto de fomento privado para a ciência brasileira. Então, ele foi criado pelo João Moreira Salles, que fez uma doação de 300 e poucos milhões de reais. O João Moreira Salles era um dos principais acionistas do Itaú Unibanco. E ele doou esses 300 milhões para criar esse instituto que tem fomentado nos últimos anos vários cientistas ao longo do país, buscando promover excelência, buscando promover ciência de ponta, divulgar a ciência. Então, é um instituto super importante. E o professor Tiago, né, eu já conhecia ele de outras ocasiões e do trabalho que ele faz. Em particular, fiquei sabendo, né, quando ele ganhou um prêmio do Serra Pilheira, prêmio de R$1 milhão. O Serra Pilheira atribuiu a alguns pesquisadores para poder desenvolver suas pesquisas, desenvolver seus projetos. Então, o Tiago é esse pesquisador que está descrito aí. Tem dois lados, né? Tem um lado da excelência, é um pesquisador de sumidade nacional, tá? E tem um lado da simplicidade, que vocês vão poder conhecer também, que é uma pessoa assim, sensacional, inclusive porque nos apoiou aqui em Alagoas na época da pandemia. Tá? A gente fez um projeto em conjunto, a UFAL e a USP, para combater a pandemia. O projeto rodou em Maragogi, ganhou um prêmio, foi reconhecido pelo programa Cidades Sustentáveis, publicou artigo, inclusive, focado nesse problema, e o professor Tiago foi peça fundamental, porque permitiu a gente montar uma equipe dentro desse projeto. Então, a descrição que tem da biografia do professor Tiago é que está no site de Serra Pilheira, mas eu vou ler para vocês. A infância do matemático Tiago Pereira da Silva está marcada por uma imagem: correr descalço pela rua. É que os sapatos eram considerados itens caros e deviam ser preservados para a escola. Até ingressar na universidade, o lugar mais longe onde ele tinha ido era a casa de uma tia, a 200 quilômetros distante de onde vivia. Mas hoje, a ciência se encarregou de fazer o pesquisador viajar pelo mundo. Então, eu perguntei para o Tiago quantos anos ele tinha passado no exterior. Ele listou pelo menos 12, porque ele disse que era 7 na Inglaterra, 5 na Alemanha. O resto eu não sei, também Rússia, enfim, não deve parar. E apesar da graduação em Física pela Universidade de São Paulo, o Tiago seguiu a carreira matemática e fez doutorado em Dinâmicas Não Lineares na Universidade de Potsdam, na Alemanha. No período de pós-doutorado, passou por importantes instituições como o Imperial College de Londres, o Instituto de Matemática Pura e Aplicada no Rio de Janeiro, a Universidade Humboldt de Berlim, além do Centro Helmholtz para a Dinâmica da Mente e do Cérebro, no mesmo país. Além de ser professor da USP, ele costuma jogar futebol nas horas vagas. Então eu queria que vocês agradecessem o Tiago, que vai dar essa palestra para vocês. Pessoal, é um prazer enorme estar aqui. Na verdade, eu tenho muito que agradecer ao NES, né? Eu tenho uma filha no NES. Esperançosamente, eu vou ter 2 filhas, né? No NES. Mas a minha filha mais velha, Júlia, quando ela estava ali com seus 14, 15 anos, ela falava que ela detestava matemática, não queria saber, tentava conversar de matemática com ela, não tinha como. Eu pedia para ela jogar uns joguinhos de computação, ela não sabia que eu estava fazendo computação, era um joguinho que eu passava para ela e tal. E ela não gostava. Aí um dia o Crowley foi em casa, estava lá no churrasco, e ela começou a falar para o Crowley, você faz o quê? Eu já joguei esse joguinho de computação e tal. Vai para Maceió, vai ter um curso de computação. Ela topou na hora. Eu me surpreendi, porque ela não estava muito afim. Veio para cá e já me começou. Nossa, estou amando matemática. Nossa, eu não sabia que matemática era tão legal. O que aconteceu? Pela primeira vez ela se dedicou, né, à matemática. Aí daqui a pouco ela veio, eu vou prestar para o NES. Mas ela estava muito chateada, que ela achava que ela nunca iria entrar no NES,
porque fazia poucos meses que ela estava interessada em matemática. Ela falou assim, nossa, eu nunca vou conseguir virar um matemático bom. Eu falei, Júlia, quantos anos você tem? 15. Eu falei, eu só me interessei em matemática com 20. Você está 5 na minha frente. Aí ela foi e entrou no NES e quando eu cheguei aqui em Alagoas, eu não sou mais professor da USP nem nada, eu sou o pai da Júlia. Então, incentivo vocês também a entrar no NES. É realmente uma oportunidade que pode mudar a vida de vocês. Tá bom? Eu vou contar uma história aqui para vocês, que é um tema que entra dentro da matemática, de uma teoria que chama Teoria de Sistemas Dinâmicos. E o grande especialista dessa teoria é o Crowley. Então, qualquer dúvida que vocês tiverem, vocês podem procurar o Crowley. Tá bom? Mas essa é uma jornada de mais ou menos 400 anos de pesquisa, tá bom? Ela começou com a revolução da Idade Moderna da ciência. O pessoal descobriu esse fenômeno e começaram a atacar. A ideia é o seguinte, você vai ter um sistema que é composto por muitas partes, você quer entender o todo. Então você pode pensar numa cidade, é composto por muitos indivíduos, você interage com o seu vizinho, algo acontece na cidade. Eu vou dar alguns exemplos aqui, tá bom? O primeiro exemplo que eu vou dar, ele acontece nas margens do rio da Ásia, ali da Malásia, coisa do tipo. E eu vou descrever esse fenômeno, mas já ouviram falar dessa revista chamada Science? Uma das revistas mais importantes aí da história da ciência, tá bom? E esse colega aí, Philippe Laurent, ele escreveu um artigo para a Science em 1917, um artigo importante, explicando um fenômeno que era descrito já por 300 anos. E o fenômeno tem a ver com o seguinte, todo mundo sabe o que esse bichinho aqui, que está escrito um em cima dele, apenas um, vocês sabem o que é? É um vagalume. E ali do lado, o que é? Muitos vagalumes. Então essa é a parte do que eu estou te falando. A gente vai estar interessado em sistemas onde você tem a parte, que é um único vagalume, e o todo, coleções de vagalumes. Um vagalume vê o outro, o vagalume dá um flashinho, o outro sente. E o que o Philippe Laurent explicou foi esse, que vocês vão ver no vídeo, esse fenômeno aqui. Então esse é um vagalume piscando, certo? Vocês já viram já em casa, às vezes, o vagalume voando? Isso aqui é a imagem de um rio e os vagalumes na floresta. O que está acontecendo aqui? Os vagalumes estão piscando de que maneira? De maneira coletiva, não é de maneira ordenada, estão piscando juntos. Tá aí. Então são milhares de vagalumes, cada vagalume tem a sua própria piscada, mas quando você vai no rio, às 6 da tarde, todo mundo pisca junto. Vou mostrar mais um vídeo. Isso vocês veem também em festa de aniversário, né? Quando você vai para uma festa de aniversário, começa a cantar parabéns, cada um bate palma no seu ritmo. Depois de um pouquinho de parabéns, está todo mundo batendo palma junto. Né? Sim ou não? Não é um efeito parecido? Isso. O que você acha? Você acha que o vagalume, então essa que é a pergunta que todo mundo se fazia, você acha que o vagalume está realmente... O vagalume ele pisca sozinho, ele tem um ritmo dele de piscar. Milhares de vagalumes, em vez de piscar cada um no seu ritmo, estão adaptando o ritmo para piscar junto. O que o Philippe Laurent falou é o seguinte, isso não tem nada a ver, vagalume não pisca junto. Não tem nada a ver, não tem essa história. Cada vagalume pisca do seu jeito, que é genético dele. E quando você olha, você quer ver ordem onde não tem. Então o que o Philippe Laurent explicou na Science, que isso é uma ilusão de ordem. Faz sentido ou não? Então o seu cérebro tentando ver ordem não tem. De 1917 a 1930, foram escritos 20 artigos na Science discutindo isso. Será que é um efeito psicológico? Será que não é? E outra, isso levava a uma pergunta fundamental. Por que a natureza gostaria de ordem, né? Por que vagalume vai sincronizar a atividade dele? Não tem porquê. Até que esse problema foi indo até bater em 1960. Quando bateu em 1960, tem esse cara fazia biologia e matemática, John Buck. Ele leu esse artigo, se interessou, e ele queria viajar para a Ásia. Como viajar para a Ásia? Não tem como. Aí ele teve uma ideia genial, ele virou para a esposa e falou assim, meu amor, que tal a gente fazer uma segunda lua de mel na Ásia? Convenceu a esposa, eles foram para a Ásia, aí chegou lá e deixou a esposa no hotel e foi ver vagalume sincronizando.
Só que o que ele percebeu é que é o seguinte, quando o sol cai, que os vagalumes começam a piscar, você não via aquela nuvem de vagalume igual você viu, todo mundo piscando sincronamente. O que ele percebia é que no começo é zona total, cada vagalume pisca de um jeito. E o que ele percebia é que aí pares de vagalume começavam a piscar junto, aí virava tripla de vagalume piscando junto, aí quádrupla de vagalumes e isso ia crescendo. Ele falou, deve ser muita coincidência ter estrutura de como essa coisa está surgindo, concorda? Porque se fosse eu querendo ver ordem não tem, eu não deveria vir 3 piscando junto. O que ele fez então? Pegou o vagalume e colocou levou para os Estados Unidos. Voltou para os Estados Unidos, fez o experimento no laboratório. Agora ele está medindo a intensidade de luz que sai do vagalume. Então ele mede como o vagalume pisca sozinho, cada um tem seu próprio ritmo, coloca aquele monte de vagalume junto e mede a luz que está saindo de todo mundo. O que ele fez? Confirmou que era um efeito coletivo. E para entender isso agora? Nessa época ainda não tinha matemática suficiente para entender esse problema. Só que ele anunciou esse resultado e o pessoal foi ver na literatura se esse fenômeno já tinha aparecido. E na verdade esse fenômeno já tinha sido descrito, foi o primeiro fenômeno não linear na história da ciência moderna a ser descrito. Foi descrito por esse matemático, um cara importante, chamado Christian Huygens. O Huygens ele é especialista em fazer relógio de pêndulo. Na verdade, ele construiu os melhores relógios de pêndulo e eram os melhores relógios até 60 anos. Só conseguiram fazer um relógio de pêndulo melhor que o dele há 60 anos. O relógio dele atrasava 1 segundo e 24 horas. Assim, fenomenal. Inclusive tem uma história engraçada, que era essa corrida de medir latitude, né? O pessoal não conseguia medir latitude, tinha que medir pelo tempo. Então a ideia era fazer relógio preciso. Então ele foi na Academia Real da Holanda, ele era holandês, colocou patente no relógio dele. Beleza. Patenteou o relógio. Aí ele pediu patente na Inglaterra. Os ingleses negaram a patente. Está faltando um documento. Nesse meio tempo copiaram o relógio. Claro, é o melhor jeito de fazer. Né? Tá bom. O Huygens, ele escreveu um livro todo sobre o movimento dos relógios. Só que é o seguinte, esse livro do Huygens, ele é 15 anos antes do livro do Newton. Então assim, ainda não tem as leis da física enunciadas, onde você pode deduzir equação e deduzir fenômeno. Então Huygens não tem as leis da física que vocês aprendem na escola. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton, isso ainda não existe. Mas no livro dele já tem muita matemática já. Mas o que acontece, a história que eu quero contar para vocês é o seguinte, o Huygens ele ficou mal. Ele pegou uma doença e ficou mal, com delírio e tal. E o que ele fala, ele morava numa casa, essas casas da Holanda, que ao invés de a estrutura da casa de madeira, então sobe aquele pilar de madeira, já viu essa coisa? Ele morava numa casa dessa. Então a estrutura toda da casa era de madeira. E o que ele via, então você imagina que está construindo um relógio, tem um monte de relógio em todo lugar. E o tic-tac do relógio depende do tamanho do braço do relógio, que é o que serve o relógio de pêndulo, depende do tamanho do braço do relógio. E o que ele sabia é que ele tinha 2 relógios com braços diferentes. Então cada relógio tem que ter o seu próprio tic-tac. Só que quando ele colocava o relógio na parede, ele via os relógios sincronizando igual os vagalumes. E ele achou que ele estava delirando. Ele falou assim, nossa, eu estou tão mal que eu estou vendo o relógio sincronizar. Quando ele sabe que não pode, cada relógio tem seu próprio período. Só que ele ficou bom, fez o experimento, isso aqui é na verdade do livro do Huygens, fez o experimento e ele escreve para o pai. E escreve para a Sociedade Real da Holanda, e esse problema ficou aberto até 40 anos, ninguém sabia porque esses relógios sincronizavam. Mas o que eu falo para você é que a estrutura matemática do problema do Huygens e do problema do vagalume é a mesma. Se você deitar num livro e começar a estudar, você vai ver que a matemática é a mesma. Você quer ver outra coisa que foi feita que é o mesmo problema? Que horas você tem vontade de almoçar? Rapaz, esse negócio em geral, o Crowley tem fome todo dia 11h30. Todo dia. A minha sogra, uma vez ela estava em casa assim, que oração? Meio-dia. Nossa, que fome! Já viu isso aí ou não? Deu meio-dia, a pessoa tem fome. Então isso é chamado ritmo circadiano. Se você tem alguns relógios no corpo, por exemplo, o horário da fome é ritmo circadiano. Tem um doido, que o cara fez uma parceria com a NASA,
E ele se trancou numa caverna, isso na década de 70. Ele queria entender o ritmo circadiano, de onde vem essa vontade de ter fome todo dia, meio-dia. Então o cara se tranca numa caverna e a ideia do cara era ficar 6 meses trancado na caverna. Isso é uma história longa e tal. O que ele percebeu? No primeiro dia, então, não tem luz, está totalmente sem luz, não tem interação com o sol. No primeiro dia ele comeu meio-dia. No segundo dia, ele comeu 2 da tarde. No terceiro dia, 4 horas da tarde. Depois, 6 horas da tarde. O que está acontecendo com esse cara? O relógio biológico dele não é de 24 horas, é de 26 horas. E esse cara ficou 3 meses assim. Então, uma história engraçada para outro dia, mas a ideia é o seguinte: o seu ritmo circadiano das pessoas, eles foram e mediram para mais pessoas, não é 24 horas, que é o que a gente está mostrando aqui. Você pega uma pessoa que tem um ritmo circadiano de 24 horas, se você tirar a luz dela, ela começa a driftar, o ritmo circadiano dela começa a mudar, e em geral as pessoas têm ritmo circadiano de 26 horas, não de 24. Aí quando você coloca ela de volta para a interação do sol, vira 24 horas. É o mesmo plano do vagalume. O seu relógio interno do seu corpo começa a sincronizar com o sol. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Sim, teria que entender por que isso está acontecendo e tal. Agora, isso é ritmo circadiano, 26 horas. Em geral, adolescente gosta de dormir muito, né? Mas não é por falta de sol, concorda? Tá bom. Então, é um mistério, eu vou colocar aqui como um mistério. A gente não entende matematicamente completamente por que está surgindo ordem, porque as coisas estão se adaptando e a ordem está surgindo. Tá bom? Então, isso é um problema, assim, bastante aberto na ciência, tá bom? Os exemplos que eu dei, em geral, o que está acontecendo? Você tem um sistema, surge ordem no sistema, e ordem é bom ter ordem, né? Então, vagalume, porque as pessoas conjecturam, por que os vagalumes começam a piscar? Para atrair fêmea. Você ter ritmo circadiano sincronizado com o sol é bom, você consegue ter uma rotina boa, mas ordem nem sempre é bom. Eu vou dar um exemplo aqui para vocês. E esse exemplo vai ser em neurociência, tá bom? Hoje eu estava conversando ali com o nosso amigo e falando que a gente tem equação matemática para descrever neurônio. Então dá para fazer esse problema totalmente matematicamente, mas eu vou mostrar um exemplo agora em neurociência experimental. Então o negócio é o seguinte: na nossa cabeça, no nosso cérebro, tem bilhares de células, que são chamadas neurônios, e o neurônio praticamente é o que estava falando aí. Ele vem um sinal aqui, o neurônio pega o sinal e joga para o outro lado. Tá? Se vem pouco sinal, ele esquece do sinal e não joga nada, mas praticamente uma coisa dessa que está acontecendo ali. E o que pode acontecer quando o neurônio começa a conversar com o outro, os neurônios eles podem fazer igual os vagalumes fizeram. Eles começam a se comportar de maneira similar no mesmo tempo. Então eles passam a sincronizar. Sincronização, quando ela é bem leve, é a conjectura que é importante. Por exemplo, você consegue ouvir, processamento visual com pouca sincronização. Isso é uma teoria em neurociência que chama Binding Hypothesis, que é uma hipótese importante. Quando a sincronização é muito forte, em geral está associada a problema patológico. Vou dar um exemplo aqui para vocês. Esse aqui é um paciente, ele tem mal de Parkinson. Todo mundo já ouviu falar do mal de Parkinson? É uma doença que acontece dentro de uma região do cérebro, em geral, a principal região do cérebro que é afetada é a parte do hipocampo. Não importa o que é, mas é uma região bem lá dentro do cérebro. Tá? E o mal de Parkinson, em geral, ele vai... A gente conhece ele como, por exemplo, a pessoa que não consegue deixar o braço parado. Já viu esse tipo de coisa? Mas o mal de Parkinson pode acontecer da pessoa não consegue andar direito, perder o movimento da perna. Esse paciente é um paciente famoso. Esse vídeo, inclusive, que eu vou mostrar para vocês, está no YouTube. E eu não vou colocar ele com som, mas esse cara está falando o seguinte, eu vou mostrar o vídeo, ele vai estar falando: olha, eu não consigo pensar em nada, minha vida está destruída, eu não consigo pensar em nada, a única coisa que eu tenho que fazer é fazer meu braço parar de mexer, mas eu não consigo. Vocês vão ver aqui sem som, infelizmente. E ele vai estar falando: olha, eu estou usando toda a minha concentração para fazer meu braço parar de mexer e não tem como. O que o pessoal faz? Pega esse paciente, coloca um eletrodo na cabeça dele, enorme, tá bom? Tem que ir lá nessa região e
quando você chega na região responsável por esse tremor, você vai achar os neurônios, vou escrever assim, os neurônios se agitando na mesma frequência que a mão dele está tremendo. É assim que o pessoal acha. Se você achar um grupo de neurônios ali no hipocampo que está tremendo na mesma frequência da mão que está tremendo, você achou o grupo responsável por esse movimento. Essa que você tem ideia. Eu estou falando para vocês então que a atividade do cérebro, do neurônio, é uma atividade elétrica. Aí o pessoal da física aí vale ler de Kirchhoff aqui. Você pode escrever a equação para ela. Então a ideia que o pessoal teve na década de 70 é o seguinte: bom, se é tudo eletricidade, por que a gente não abre a cabeça do cara, põe um eletrodo lá, acha o pedaço dos neurônios que estão sincronizando e dá um choque ali? Se der um choque, é como se desse um tapa para ver que está os vagalumes. Cada vagalume vai para um lado e quebra a sincronização. Não é uma ideia boa? Não. Tem que tomar cuidado, porque você está dando um choque na cabeça de alguém, você pode inclusive torrar o neurônio da pessoa. Mas se você tomar cuidado, pode funcionar. E foi o que o pessoal fez. Então, tem uma cirurgia, você tira um pedaço do osso da cabeça do cara, põe um eletrodo lá dentro, acha o grupo de neurônio que está sincronizado e dá um choque. Tá, vamos ver aqui o que está acontecendo agora depois do... Tem alguns problemas fundamentais, qual a frequência que você tem que dar esse choque, certo? Mas vamos fazer que esse problema foi resolvido. Esse aqui é o resultado agora. O cara está tremendo, ele vai ligar o choque. Ligou o choque e começou a passar corrente elétrica no cérebro dele. A corrente elétrica começou a passar, quebrou a sincronização que esses neurônios estão tendo. Tá aí. Aí ele fala, nossa, eu estou muito aliviado agora. Qual que é o problema? O problema é que a natureza é mais esperta que a gente, né? Então se esse cara usar esse aparelho por 2 anos, o tremor volta. Porque o cérebro se adapta ao estímulo. Então ele vai ter que voltar no médico, o médico vai ter que ajustar a amplitude. Depois de 1 ano, ele volta de novo, o médico ajusta a amplitude. Só que só dá para ajustar a amplitude um certo número de vezes do choque, a intensidade do choque, porque depois você torra a cabeça do cara. Então o problema hoje é que ninguém sabe resolver, na verdade ninguém sabe por que esse método funciona, matematicamente. Esse método não deveria funcionar, mas funciona, fato experimental. Outra coisa, ninguém sabe, vou te fazer uma pergunta agora. Você tem que dar choque o tempo todo ou você consegue vir com uma estratégia de dar choque só nos tempos certos para acabar com a sincronização desse negócio? Ninguém sabe resolver. Na verdade, tem até método para resolver, mas não funciona assim. Então a pergunta fundamental é por que surgiu ordem? Certo? Te dou um monte de sistema que interagindo, apareceu ordem no problema. Por que essa ordem surgiu? Esse problema aberto, às vezes a gente sabe resolver, às vezes não. Mas eu quero falar para vocês que você precisa de 3 peças fundamentais para entender esse problema. Uma, primeira parte fundamental, é o que cada indivíduo sozinho está fazendo. Certo? Então você pega o que cada neurônio sozinho faz. Você tem que entender esse pedaço, senão não dá para continuar. Vamos falar que a gente entendeu o que o vagalume sozinho faz. Seria qual a frequência que ele pisca. Certo? Depois vamos ver se vocês concordam. Você precisa entender como eles conversam, como um vagalume interage com o outro, como um neurônio conversa com o outro, como um ser humano vai depender do outro. Essa é outra coisa que você tem que entender. Você tem que ter a regra que um conversa com o outro. Todo mundo concorda ou não? Depois você tem que entender quem é amigo de quem, concorda? Sim ou não? Porque assim, você imagina que um neurônio que está sozinho, ele se comporta muito diferente do neurônio que está muito conectado com vários outros neurônios, certo ou não? Tá. Todo mundo concorda que esses são os 3 ingredientes fundamentais? Então, em geral, você quer fazer uma teoria matemática, onde você me dá o que cada neurônio faz, como eles conversam, e quem é amigo de quem, como eles estão interagindo. Esse quem é amigo de quem, matematicamente, é chamado de grafo, que apareceu no módulo do Crowley, né? Introdução à teoria dos grafos. É exatamente isso que eu estou falando, eu vou falar um pouco disso para vocês agora. E dos 3 elementos que eu falei, são 3 elementos matemáticos que você consegue matematizar para achar as equações, mas eu vou focar em apenas um deles, que é a rede de conexão. Como a rede de conexão afeta o problema. Eu vou dar um exemplo desse como a rede de conexão afeta o problema, num problema da nossa vida, tá bom? Então eu vou só trazer o problema para a parte de como os seus amigos podem te afetar. E eu quero fazer isso com o que é chamado um paradoxo famoso em teoria de grafos, que é o paradoxo da amizade.
Beleza? Tem esse cara aqui, então, ele é de Stony Brook, é um cientista social muito famoso. Esse artigo ele é de 1991 e é um artigo famoso também. Vamos ler o título do artigo. Por que os seus amigos têm mais amigos que você? E vamos pensar, pensa um pouco se isso é verdade. E se isso for verdade é muito triste, né? Porque, pô, como assim, meus amigos têm mais amigos que eu? Pô, não, eu sou amigo do João, do Gustavo, da Karina. Será que o Gustavo tem mais amigo que eu? Não, não é possível. É mais pop que eu? Não, não dá. Certo? O que esse cara fez? Ele pegou, foi numa escola e saiu entrevistando a galera. Como é seu nome? É Anne. Quantos amigos você tem? Ah, eu sou amigo da Lorena. Vai pra Lorena. Lorena, quantos amigos você tem? E foi fazendo essa rede de conexão de quem calculou qual que é a chance de você ter um certo número de amigos, qual que é o número médio de amigos dessa escola e qual que é o número médio de amigos dos amigos. E ele viu que dar mais amigos de amigos é maior que seus amigos. Então, seus amigos tendem a ter mais amigos que você. É uma notícia triste, né? Até porque, se você for para uma escola, ele também fala assim, quem você acha que tem mais amigos? Você tem mais amigos ou seus amigos têm mais amigos que você? Todo mundo vai falar, não, eu tenho mais amigos que meus amigos. O meu amigo, eu sou o pop da escola. E, na verdade, a matemática, ele achou que é exatamente o contrário. Isso é uma pergunta muito famosa também, que seria o equivalente disso, é quando o pessoal chega e fala assim, quem é mais feliz, você ou seu vizinho? Claro que eu sou mais feliz que o meu vizinho. Mas todo mundo responde assim, né? Então você cai num paradoxo. Tá? Então, o que eu quero falar é o seguinte, esse problema da rede é o problema que você vai ter que entender, que eu estou formulando esse problema como um problema de amizade, mas é o mesmo problema que você teria que entender, se você quisesse entender o problema de sincronização dos neurônios. Você vai ter que entender a propriedade dessa rede de amizade. E o que eu estou falando para vocês é que essa história de você ser amigo de alguém é uma rede. Então você vai ter as pessoas sentando ali, e você vai ligar duas pessoas por essa setinha, se elas forem amigos. Tudo bem? Então o João, amigo do Pedro, você liga o João com o Pedro. Isso matematicamente é chamado de grafo. Tá bom? E essa é uma relação de equivalência, né? Então se o João é amigo do Pedro, Pedro é amigo do João. Você consegue dar outro exemplo de um grafo que a direção não importa? Por exemplo, o grafo de namoro. Se o João namora a Angélica namora o João. Certo? Mais ou menos, né? Porque quando eu tinha 11 anos eu namorava a Cíntia, mas a Cíntia namorava o Miguel. A Cíntia não sabia que eu namorava ela. Nunca contei para a Cíntia. Mas em geral, se você formaliza, é um gráfico de duas direções. Então, por exemplo, em matemática, você vai transformar esse grafo, você vai associar esse grafo a uma matriz. Já ouviram falar de matriz nessa tabela de números? Então, por exemplo, ali eu tenho as bolinhas do gráfico que estariam representando as pessoas. Então, eu coloquei nome nas pessoas, 1, 2, 3, 4. E assim, se um é conectado com o 2, então você vai na primeira linha. O primeiro elemento ali está falando se um está conectado com 1. O 1 não está conectado com 1, mas 1 está conectado com o 2, vai o número 1 ali. Então, se você tem uma conexão entre os dois, tem o número 1. Se não tem conexão, tem o número 0. Vamos dar um exemplo aqui, que esse grafo é chamado estrela. Por exemplo, o 1, ele é conectado com 1? Não, ele não tem conexão com ele mesmo. Ele é conectado com o 2? Também não. É conectado com o 3? Também não. É conectado com o 4? É. Então, naquela posição, na primeira linha, na posição 4, vai o número 1. Entendeu como funciona a ideia ou não? Então isso aqui é chamado matriz de adjacência do grafo. É o que a gente vai precisar dela para fazer algumas contas aqui. E o número médio de amigos que você tem um grafo, o número médio de amigos é quantas conexões estão chegando em você, certo? É a soma da linha dessa matriz. Faz sentido o que eu estou falando? Vamos pegar o nó 1. O nó 1 é a primeira linha. Soma essa linha inteira aqui. Quanto vai dar? Vai dar 1, que é um amigo. Pega a linha número 4, que está correspondendo ao nó 4. Soma ela, quanto dá? Dá 3, porque ela tem 3 amigos. Fez sentido o que eu estou falando ou não? Então, esse número de amigos, em teoria de grafos, é chamado de grau do nó. Grau do nó é o número de amigos. Então, como eu calculo o grau do nó? Eu somo a linha dessa matriz. É isso que essa equação está falando. E esse negócio todo estranho aí significa que falar que você está somando. Eu estou percorrendo a linha e somando.
Vamos fazer uma conta rápida aqui. Eu desenhei um grafo aleatório aqui. Peguei um grafo ao acaso. Vamos pegar um nó ao acaso também. Escolher um. Tá bom? Tomar um nó ao acaso. Escolhi o nó ao acaso. Quantos amigos esse nó tem? Tem 3. Todo mundo concorda? São 3 amigos. Agora eu vou pegar os amigos do amigo desse nó. Tá aqui, os vermelhos. Quantos amigos os amigos dele têm? Quantos amigos os amigos têm? A gente pode contar, né? Eu fiz essa conta aqui em casa, deu 11. Vocês querem confirmar aí? Tá certo ou não? Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. 11 arestas verdes. Certo ou não? Tá bom. E, então, o nó vermelho tem 3 amigos. Amigo de amigos é 11. Só que o número médio de amigo dos amigos é 11 dividido por 3, concorda? Sim ou não? Vamos ver se vocês concordam. Eu estou chegando em amigos de amigos, só que eu tenho 3 amigos. Eu cheguei em 11 pessoas, só que na média eu posso passar por 3 amigos. Então eu tenho que dividir 11 por 3. Esse é o número médio de amigos dos meus amigos, certo? Não? Sim? Que deu 3,6, que é maior que o meu número de amigos. Pô, que saco, né, cara? Então, assim, na média, os amigos estão tendo mais amigos que você. Vocês entenderam a ideia ou não? Tá, então é isso que aquele cara fez, que o Feld fez. Espetacularmente, isso é um problema que não tem nada a ver com amigo, não tem a ver comigo, não tem a ver com você, não tem a ver que eu sou pobre, que você não é pobre, é um problema de matemática de teoria de grafos. Então, assim, se você tem menos amigo que o seu amigo, não se sinta mal. A matemática fala que funciona assim. Tá, então vamos calcular aqui. O número médio de amigos, eu vou te pegar esse D e vou tirar a média. O pessoal do NES ficou estudando isso aí. Isso é chamado esperança do número médio de amigos. Beleza. E aí vamos fazer uma conta rápida aqui, ó. Que é o seguinte, ó. Quando que vai dar para eu chegar... Quando que o 3 vai ser amigo de amigo do 1? O que vai acontecer? Eu vou pegar esse elemento da matriz A1, 2, que é a possibilidade de chegar no 2, ele é 1 ou é 0. Se o produto A1, 2, A2, 3 for 1, então 3 é amigo do 1. Faz sentido ou não? Agora, a única coisa que eu vou ter que fazer é somar sobre todas as possíveis possibilidades. Eu vou ter que somar sobre a possibilidade de gente que eu estou passando no lugar do 2, eu vou ter que somar sobre todos os possíveis número 2, e depois eu vou ter que somar sobre todos os possíveis número 3 que eu estou chegando lá em cima. Então eu estou fazendo uma soma dupla, né? Soma de quem que eu passei e em quem eu cheguei. Isso é o número médio de amigos do nó I. Se você começar a reorganizar a soma e trabalhar, você vai chegar nessa equação. O número médio de nó I vai ser os elementos de matriz desse grafo vezes o grau do nó L. Tem que fazer conta, vamos pular essa parte de fazer. E aí eu posso calcular a média dos amigos dos amigos. Eu vou pegar como que eu calculo a média? Eu somo sobre todos os possíveis I e divido pelo número de I's que eu calculei. Se eu fizer isso, eu chego nessa equação, só coloquei ela, e agora esse pedaço aqui na segunda soma é exatamente o que a gente tinha calculado antes. E agora tem um truque que o pessoal do NES aprendeu, que é, eu tenho uma soma em I e uma soma em L. Eu posso primeiro fazer a soma em I, não posso? Eu escolho como eu faço a soma, eu vou escolher fazer a soma em I. Então, um cara bruto, faço a soma em I mesmo. Vou lá, meto a cara, faço a soma em I. Beleza, fiz a soma em I. Mas quem que é esse número que está aqui dentro? Soma em I da linha. Isso é o grau L de novo. Quantos amigos o nó I tem? Nó L tem, perdão. Então essa conta na verdade dá o quê? Dá a média do grau ao quadrado. Beleza. Vamos continuar então. Então significa falar que o número médio de amigos é a média do grau ao quadrado. O que acontece? Eu tenho a média do grau ao quadrado, eu vou subtrair a esperança de D quadrado. Só que assim, não dá para fazer milagre. Se eu subtrair uma coisa, eu tenho que somar ela também. Certo? Porque não tem como fazer milagre, senão eu teria mudando a equação. Mas você está entendendo? Eu subtraí um número e somei ele. Então, somei 0, não mudou nada. Mas esse negócio aqui, esperança de D ao quadrado menos esperança de D, ele ao quadrado, tem um nome que o pessoal do NES aprendeu. Como chama isso aí? A variância. Agora,
a variância da distribuição dos graus, que é um número que vocês aprenderam que é sempre o quê? Positivo. Sempre, certo? Sempre maior ou igual a zero. Que é chamado de como? De sigma quadrado. Por isso que eu escrevi sigma quadrado aí. E esse esperança de D ao quadrado é a média dos graus, que é por isso que ela apareceu ao quadrado. Certo? Então o número médio de amigos dos amigos é a média dos links em amarelo dividido pela média dos vermelhos, concorda? Tá, então nada mais é que a média dos amigos seria a esperança do n quadrado dividido pelo mi. Foi isso que a gente falou. Que isso dá o quê? Dá mi mais sigma quadrado dividido por mi. Quem que é mi? É quantos amigos um nó pegou acaso tem. Então o que você está falando? Está falando que se você pegar um nó acaso e tomar a média sobre os amigos dele, os amigos dos amigos vão ter mais amigos que o nó acaso, porque você está tendo mi, que já é a média que você tem, mais o sigma quadrado, que é um número maior ou igual a zero. Então, ou seja, só tem um caso onde todo mundo vai ter o mesmo número de amigos, concorda? Onde todo mundo tem exatamente 1000 amigos. Senão vai ter alguém que tem mais amigos. Todo mundo concorda? Sim? Tem uma versão probabilística desse negócio aqui que eu vou passar de exercício para o pessoal do NES. Tá bom? Mas dá... Como é que é? Não tem férias. Você sabe que tem um experimento na Inglaterra que o pessoal, eles mandavam... Bom, dava a prova pra galera, pra meninada, e aí tava todo mundo com a mesma nota. Aí ia para as férias, 2 meses de férias de verão. Quem tinha mais dinheiro, quando voltava bem mais inteligente do que o pessoal que pobre. Já ouviu falar desse experimento? Aí bater em cima. Aí a explicação que eles deram é o seguinte: o pessoal que tem mais dinheiro, o pai manda a criança para uma escola de verão, algo assim, o cara fica com a mente ativa. O cara que não tem dinheiro, esquece, não estuda por muitos meses. Quando ele volta destreinado. E eu não quero que vocês destreinem. Então não vai ter férias. Mas esse problema aqui que eu falei tem uma versão de probabilística bem tranquila aqui. Isso aqui é assim: você pega um nó ao acaso, caminha para a ponta dele e vê qual a possibilidade desse nó ter links. E é tudo uniforme. Aí você tem que fazer a conta, eu ia fazer com vocês aqui, mas eu decidi passar com o meu exercício, tá bom? E aí você vai tomar a esperança do processo, vai fazer a conta, você vai de novo chegar na mesma fórmula, que tem que ser a mesma fórmula, não tem como chegar em duas diferentes, tá? Só que o que eu queria falar para vocês é o seguinte: olha, um problema que começou em sociologia, que não tinha nada a ver com matemática, que é porque seus amigos têm mais amigos que você, que era um paradoxo em sociologia, na verdade nada mais é do que um problema, digamos assim, clássico em teoria de grafos. Não tem mistério, não tem a ver com a pessoa. É um problema em teoria de grafos. Quando você for entender como a propriedade de sincronização surge, você vai cair no mesmo problema. Entender a propriedade de neurônio, como o neurônio se liga, qual é o papel do sigma. Então, dada a estatística de conexão, eu vou poder falar para você: tais grupos de neurônio vão sincronizar, tais não vão, por que eles vão, por que eles não vão, às vezes dá para fazer isso. Isso aqui, na verdade, o paradoxo só surge. Por que esse paradoxo da amizade surge? Vamos pensar juntos aqui. Porque eu chego ao acaso e pergunto quantos amigos você tem. Sim ou não? Ao acaso. Aí, vamos fazer uma conta rápida aqui. Isso chama viés de observação. E vamos pensar: eu pego você ao acaso. Qual é a chance? Aí tem um cara pop na sua escola. Vocês usam esse linguajar? Eu aprendi com a minha filha. Ser pop ou não. Não foi com você que eu aprendi isso, Ana? Ela foi para a escola, ela voltou e falou assim: entrei no grupo das pop. Uma das meninas populares, cheia de amigos, certo? Aí depois eu falei: Ana, você tem ideia, você tem certeza que você vai ficar no grupo das pop? Não é melhor ficar no grupo das estudiosas? Depois eu fiquei no grupo das estudiosas agora. Não, tá bom, tem grupo de WhatsApp das estudiosas. Mas pensa assim, ó, pega um cara ao acaso. Qual é a chance de uma das pop ser minha amiga? É pequena ou baixa, sabe? Pegou um cara ao acaso. Falei: a escola tem meia dúzia de pop. Qual a chance das meninas populares, que têm muitos amigos, ser amiga dessa aqui? É pequena ou baixa?
é maior do que tem pouco amigo, né? E ela que dá o paradoxo, concorda? Porque com probabilidade alta, você é amiga da Pop e a amiga da Pop vai ter muito mais amigo que você. Então, na média, o paradoxo está feito por quê? Porque você não está conseguindo escolher direito o que você está querendo fazer. Faz sentido o que eu estou falando ou não? Então, pessoas com mais amigos têm maior probabilidade de ser seu amigo. O paradoxo está vindo daí. Mas, na verdade, isso nada mais é do que um problema de teoria de grafos, concorda? Sim? Então, é o que eu tinha falado para vocês. Para entender efeito coletivo, para entender aquele problema do Parkinson ou dos vagalumes, o que você vai precisar de toda a estatística do grafo. Sim? Se a estatística do gráfico estiver toda definida, eu consigo falar quem é amigo de quem, consigo falar para você quem vai sofrer uma transição para a coletividade, ou seja, quais ritmos vão se adaptar ou não, dependendo da propriedade do gráfico. Então, pessoal, a matemática, por incrível que pareça, está nesses problemas. E o lugar certo para aprender ela e treinar é o NES. Foi um prazer estar aqui com vocês. Né? Temos tempo para uma ou duas perguntas, 3 talvez. Alguém quer fazer alguma pergunta? Se quiser, levanta o braço que leva o microfone até aí. Rafael? Professor Tiago, o senhor comentou dos vagalumes, e como ficam os vagalumes? Eles tem algum motivo que eles se sincronizam? Um problema em aberto na biologia? Como é que ficam os vagalumes? Eles estão bem? Os vagalumes estão bem alimentados também. Não, esse problema dos vagalumes ele é bastante resolvido. Dá para entender ele muito bem. E aí, para entender ele direitinho, tem uma teoria que chama teoria dos sistemas dinâmicos, que permite você calcular as equações de cada vagalume, e aí depois que você calculou ela, você consegue mostrar que ritmo coletivo vai surgir. Então, é um problema bem estudado. Obrigado aí pela pergunta. E quando você vai fazer essa história do Parkinson, controlar Parkinson com a menor energia possível, você cai no problema de vagalume de novo. Professor, eu não entendi como eu consigo relacionar grafo com relação da coletividade dos vagalumes. Alice? Isso. Você ter me chamado de professor foi sacanagem, né, Alice? Tá. Esse problema de vagalume, esse problema de congente ficou claro. Você tem assim, as pessoas e você tem amizade, um depende do outro, concorda ou não? Sim? Então, em geral, por exemplo, se algum amigo seu aqui, se esse amigo da direita, você é Peraí, Tiago. Você é aquela... porque a Alice é pop. A Alice tem muito amigo. Então, ela é aquela pessoa ali do centro, ela tem muito amigo, certo? Algo acontece com o seu amigo ali da esquerda, ou ele fica muito feliz ou muito triste. Isso afeta você grandemente, não afeta? Sim, por exemplo, sei lá, se ele passa em Harvard, você consegue, se ele entra no NES, um amigo que você gosta muito, você vai ficar super feliz, por semana seu comportamento muda. Se a avó dele morre, o pai dele morre, por semana seu comportamento muda. Então vai depender de como vocês estão interagindo ali, mas se for uma rede de amizade, é claro o problema. Mas o vagalume é parecido, porque assim, o vagalume, o que vai acontecer? O vagalume ele vai conseguir ver o vagalume da direita dele, da esquerda, de cima, de baixo, ou seja, numa região ele consegue ver o sinal que está chegando. Então também tem um grafo associado, concorda? Sim? Então você vai ter que entender a propriedade desse grafo para entender o que está acontecendo com o vagalume. Então o problema é exatamente o mesmo matemático. O seu pai estuda coisa assim, viu? Não é? Na rede? IZD, aí.
Mais alguma pergunta? Mais alguma pergunta? Vamos agradecer novamente ao professor Tiago. Pessoal, eu queria aproveitar o finalzinho só para apresentar a vocês a equipe do NES. Então, Elane, por favor, fica de pé. Nossa coordenadora Ana, fica de pé. Nosso coordenador Wagner, por favor, fica de pé. Nossos professores Juliano, Cícero, Vinícius, por favor, de pé. Nosso monitor Edeilson, fica de pé. Eu queria... Obrigado. Acho que o pessoal está agradecendo a vocês pelo semestre e, bom, a nossa ideia é que esse evento se repita aí a cada 45 dias, mais ou menos. A gente vai abrir a possibilidade de vocês proporem temas. Eu já andei sondando aí com algumas pessoas os próximos temas e aí me falaram sobre uma palestra ligada a vendas. Então, temas podem variar, não precisa ser só academia, pode ser os temas também, tá? Então, fica aí a provocação para vocês proporem temas, tá? E quem quiser saber um pouquinho mais do NES, procura a gente agora mesmo ou depois, estaremos aí à disposição, tá? Obrigado a vocês todos, obrigado aos nossos apoiadores Tony e a Casa da Indústria. Um abraço. Bom, o Luan está pedindo para todo mundo vir aqui embaixo para a gente registrar esse momento de abertura. Então, por favor, todos estão convidados aqui. Vamos ver se a gente consegue fazer uma foto geral.